O estudo da palavra de Deus do dia de hoje vai começar lá no livro de Efésios, e eu preciso que você decore, esse versículo, porque é a palavra que Deus nos concedeu essa madrugada para falar sobre esse tema aqui na igreja. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. E o tema da mensagem de hoje é: como que nós seguimos a Deus? Olha só, como nós seguimos a Deus. Alguns seguem a Deus de perto, outros seguem a Deus de longe. Perceba que a importância não é apenas o seguir, mas existe uma maneira correta de seguir a Cristo. E é claro que talvez até indispensável eu perguntar a você, porque se eu perguntasse qual a maneira certa, com certeza você responderia que é o perto, quanto mais perto eu seguir a Jesus, melhor o é, e realmente. E eu quero hoje, pela palavra de Deus, lhe mostrar isso. E quem segue a Deus com proximidade, ele pode receber de Deus, irmãos, tantas bênçãos. Mas aquele que serve a Deus de longe, ele também está incorrendo num grande risco, num grande perigo. E sobre isso eu quero tratar com você. Mas até mesmo antes de ler o texto, eu quero levar você aqui a uma breve reflexão. O Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos. Eram pessoas que caminhavam com ele, comiam com ele, aprendiam com ele. Mas desses 12 discípulos, haviam 3 que eram mais próximos, que andavam mais perto. Quais eram eles? Pedro, Tiago e João. E esses 3, por andarem mais perto de Jesus, viram coisas que os outros não viram. Por exemplo, lá naquele monte da transfiguração, quando Jesus se transfigura diante deles e aparece ali naquela, Moisés, o Pedro até quer edificar ali uma tenda para abrigar os homens de Deus. Você veja, Pedro, Tiago e João tiveram esta visão, um pequeno vislumbre da glória de Jesus. Outros não tiveram, não viram. Naquela passagem bíblica, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, quem é que estava na casa aquele dia? A mãe, o pai da garota, o próprio Jesus, Pedro, Tiago e João. Perceba que vale a pena andar perto de Cristo, porque quanto mais perto eu andar de Cristo, mais eu verei as suas obras, mais eu contemplarei o seu agir, mais eu terei uma sensibilidade espiritual para ouvir a sua voz, para aprender com ele, para saber lidar com todas e quaisquer situações que nesta vida vierem a surgir, vierem a aparecer. Então hoje o Senhor Deus, Ele quer abrir os olhos do nosso entendimento para essa verdade. E hoje, irmãos, eu sou sincero, quando eu li esse verso aqui de Efésios, hoje pela madrugada, quando eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a analisar, comecei a refletir, porque eu me fiz essa pergunta: será que eu estou perto ou será que eu estou longe de Deus? E aí eu analisando, falei, não, eu não estou longe de Deus não, eu estou perto de Deus. Mas se Deus está me trazendo essa palavra, é porque talvez na sua sabedoria Ele entende que esta comunhão que eu tenho com Ele pode ser ainda aperfeiçoada, melhorada. É como se fosse aquela cereja do bolo. O bolo já é uma delícia, só que aí você vai lá em cima ainda e coloca o quê, irmãos? Uma cereja. Você vai lá e coloca um bombom. Você vai lá e coloca um brigadeiro. E aquilo que já era bom,
você percebe que com um toque ele pode ficar ainda melhor. Então, se depois de tudo que nós pregarmos aqui, a sua conclusão for: não, pastor, glória a Deus, eu estou perto de Deus, então apenas mantenha-se, apenas se firme, apenas dê continuidade. Mas se por alguma razão você sentir estar meio longe, meio apático, você perceber que a sua comunhão está faltando fogo, está faltando presença, está faltando, pastor, eu me sinto, longe, eu me sinto afastado, eu sinto que a minha comunhão não é plena, eu sinto-me, enfim, apartado do Senhor. Então essa palavra vai nos ajudar a nos levar para perto de Deus. E uma coisa é certa: quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perto de Deus a nossa família também estará, porque a nossa família, ela torna-se um reflexo daquilo que nós somos. Não há como eu salvar a minha família se eu não for salvo, não há como eu converter a minha família se eu não for convertido, não há como eu edificar a minha casa se a minha própria vida não está edificada, e não há como eu querer que a minha família esteja perto de Deus se eu, na verdade, também ainda não o estou. E a palavra de hoje diz assim, Efésios 2:13: mas agora, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, vós que antes estáveis o quê, irmãos? Longe, já pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário, chegastes o quê? Perto. Então veja bem, irmãos, eu já andei muito longe de Jesus. Longe do Evangelho, longe da palavra, longe da comunhão, longe dos mandamentos, eu já andei muito longe, mas longe mesmo, que nem com um binóculo era possível enxergar a Cristo, de tão longe que eu estava. Só que daí vem Cristo, e uma das missões que o nosso Jesus veio fazer nesta terra, um dos seus propósitos em derramar o seu precioso sangue na cruz, foi exatamente fazer isso, fazer uma ponte, fazer um elo, para que aquele que antes estava longe, chegasse o quê, irmãos? Perto. Então, se eu permaneço longe de Jesus, a obra da cruz, ela não será perfeita na minha vida. Ela perderá a sua eficácia na minha vida. Por quê? Porque eu estou longe. Eu preciso encontrar meios, oração, jejum, consagração, cultos, celebrações, intercessões, rogos, hinos, louvores. Eu tenho que arrumar meios de me ligar a Deus, de me aproximar de Deus, de estar perto dEle. Sabe, a pergunta que talvez hoje nós deveríamos fazer a nós mesmos é essa: o que eu posso fazer para aperfeiçoar, para melhorar, para estar perto de Deus? E a outra pergunta subsequente seria: o que me afasta de Deus? O que me impede de estar perto do Senhor? Adão e Eva estavam perto do Senhor. Todos os dias, na viração do dia, eles tinham ali a glória de Deus com eles, a presença de Deus com eles. A única coisa que os apartou disso foi o que, irmãos? O pecado, o erro, a desobediência. Então é claro que se eu encontrar algo na minha vida, que aquilo tem me roubado um tempo precioso, aquilo tem me apartado da minha fé, aquilo tem me colocado em dúvidas, tem gerado desejos errados, tem me feito tropeçar,
Então, sábio da minha parte remover essas coisas o quanto antes, porque Cristo, ele veio para me trazer para perto. Vamos ler de novo, olha, mas agora, e que esse agora seja o hoje para cada um de nós, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Então, se essa é a sua realidade atual, se você se sente longe, então já pelo sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, chegastes perto. Então, hoje, esse é o objetivo do culto. É o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, para fazer com que você e eu cheguemos o quê, irmãos? Perto. Perto. Que essa proximidade seja tão real, que eu seja capaz de senti-lo, que eu seja capaz de tocá-lo, que eu seja capaz de ouvi-lo, que eu seja capaz de, de ter do Senhor os avisos, a todas as orientações. Eu quero estar tão perto de Deus, irmãos, como João, que reclinava lá o rosto no peito de Jesus, e até conseguia ouvir o som, as batidas do seu coração. É essa proximidade que eu quero. Eu não quero estar lá na ponta da mesa, eu quero estar do lado a lado. Mas é claro que isso também exigirá de mim algumas coisas, e eu tenho que observar tais situações. Davi, irmãos, ele queria estar perto de Deus. Vamos lá no Salmo 63. O Davi, ele faz uma oração, aqui no Salmo 63, que eu achei ela linda. E eu fiz hoje destas palavras a minha oração também pessoal, e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Salmos 63, o versículo é o 8. Aqui o Davi, irmãos, ele estava lá no deserto de Judá, e ele cunhou esse verso, né, cheio do Espírito Santo, e ele declarou dessa seguinte forma, olha só: a minha alma, o meu eu interno, a minha mente, o meu eu, a minha alma te segue. De que maneira, irmãos? De perto, proximidade. A minha alma te segue de perto, e a tua destra, por sua vez, o que ela faz? Ela me sustenta. Deixa eu começar a explicar esse verso do final para o começo. Se eu quero o sustento de Deus, que a mão dele me sustente, que a mão dele traga provisão, que a mão dele me fortaleça, que a mão do Senhor me guie, que a mão do Senhor me cure, me transforme. Se eu quero a prosperidade que vem dele, o sustento, eu quero que a sua mão me sustente, é necessário que a minha alma tome uma decisão. E eu pego o meu livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolha, eu posso escolher seguir de perto, eu posso escolher seguir de longe. Qual foi a opção de Davi? A minha alma te segue de perto. O Davi, irmãos, ele não conseguia ficar longe de Deus. Ele não conseguia. Lá no Salmo 51, quando ele se reconcilia com Deus, após haver pecado lá, aquela situação toda com a Betseba, é importante uma parte da oração. Quando Davi ele ora, ele diz assim, ó: Pai, não retires de mim o teu Espírito. Deus, eu não sei viver sem o Senhor, eu sei que eu errei, mas eu não sei viver sem o Senhor. Não tira de mim o teu Espírito, não tira de mim a tua presença, eu quero o Senhor perto de mim. Ele já havia acompanhado Saul, que o Espírito do Senhor se apartou dele, ficou longe dele, e o homem ficou louco da cabeça, irmão, ficou perturbado, o demônio o assombrava,
pegou lá transtornos bipolares, tinha hora que sorria para Davi, tinha hora que pegava a lança, arremessava contra Davi. Davi sabia o que acontecera com Saul, e o Davi não queria que o mesmo se repetisse com ele. Então, orando, ele pede: Deus, não fica longe de mim, não retires de mim o teu Espírito. O Senhor pode retirar de mim o que o Senhor quiser. O Senhor retira de mim a coroa da minha cabeça, o Senhor me retira do trono, o Senhor me levanta outro rei, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, a decisão que o Senhor quiser tomar. O Senhor tira toda a prosperidade, tira tudo, mas só não retires de mim o teu Espírito. O Davi entendeu, irmãos, eu tenho que estar perto de Deus. Eu preguei aqui na igreja, na primeira Páscoa que eu estava aqui em Campo Largo, eu preguei sobre aquelas últimas palavras de Jesus na cruz. Não sei quantos estavam aqui naquele culto, mas eu falava que a pior dor que Jesus sentiu não foram aqueles cravos nas mãos, não foram as chibatadas nas costas, não foi aquela lança que o perfurou do lado, mas a pior dor que Jesus sentiu foi quando ele levava o meu pecado, o seu pecado, quando ele levava os nossos erros. Ele, um homem justo, que nunca transgrediu uma só palavra, um só mandamento, uma só orientação, mas naquele momento ele levava o nosso pecado. E você sabe que Deus e o pecado são coisas que não combinam. Então naquele momento Deus teve que fechar os olhos, e pela primeira vez na vida, Jesus se sentiu o que, irmãos? Só. Ele se sentiu longe. Ele até disse, né? Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, ele se sentiu desamparado, ele se sentiu só, ele se sentiu longe. E essa foi a pior dor que Jesus sentiu por nós, lá naquela cruz. Estar longe do Pai. E perceba que foi frações de segundos, mas para ele, aqueles segundos representou uma eternidade. E eu não entendo, irmãos, porque algumas pessoas ficam longe do Senhor, e o pior do que ficar longe é se acostumar com essa distância, é não sentir falta, é não dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Ela já não sente a presença de Deus como outrora, ela já não ora como outrora, ela já não busca como outrora, ela já não vem à igreja como ela vinha, mas ela já não sente falta, ela já se habituou com tal frieza, parece que aquilo já não a convence mais. Sabe, irmãos, ela está talvez tão fria, ela está tão longe, que talvez ela nem perceba quão longe ela está. O Davi falou: Senhor, a minha alma te segue de perto, e é por isso que a tua destra, a tua mão, ela me sustenta. Eu sei porque eu estou aqui de pé, eu sei porque eu venço os meus adversários, eu sei porque os gigantes caem diante de mim, exércitos são vencidos diante da minha face, porque a tua mão me sustenta. Por quê? Porque eu faço tudo para estar perto. A tua alma, a tua mente tem que estar ligada em Deus. A minha mente também não pode estar longe de Deus, pensando em pecado, pensando em coisa errada. Eu tenho que estar com a minha mente firmada em Cristo. Asaf fala mais a respeito disso, 10 capítulos aí para frente, Salmo 73, lá no versículo 27 e 28. No 27 ele explica o que acontece quando alguém se distancia. E aí no versículo 28, ele mostra também o que acontece com aquele que se aproxima. Palavras de Asaf, é o salmista Asaf, né? 27.
Pois eis que os que se alongam de ti, se distanciam de ti, infelizmente, irmão, o que acontecerão com eles? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, apostasia é esfriamento de fé, né? Se desviam de ti. Irmão, quanta gente já se desviou de Deus, quanta gente hoje está perecendo, como ele diz, perecendo e sendo destruído. Qual o motivo? Se alongam do Senhor, criam muros que os afastam de Deus, criam abismos, se distanciam, sabe, já eles com suas atitudes, palavras, pensamentos, se alongaram, a Bíblia usa o termo alongar, estar distante, e todos aqueles que se distanciam, que se alongam, o que ele diz ali? Perecerão. Aqueles que sofrem o processo de apostasia, esfriamento de fé, eles serão destruídos. Você veja que quanto mais longe eu estou de Deus, parece que mais legalidade a pessoa acaba entregando na mão do inimigo, para que de alguma maneira o inimigo venha agir, causando destruição. E olha que ele veio roubar, matar e destruir. A destruição já é uma obra lá do ladrão. E nós não podemos permitir que nenhuma de suas más obras se infiltrem, seja na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Mas já que eu quero bloquear esta ação do mal, eu não posso me alongar de Deus. Eu não posso, além de me alongar de Deus, eu também não devo de maneira alguma me apostatar da minha fé. Irmão, eu tenho que jogar lenha na fogueira da minha fé, na fogueira da minha comunhão. Eu tenho que ser aquele cristão vibrante, aquele cristão, irmãos, que tem um desejo de mais de Deus, de buscar mais a Deus, de servir mais a Deus. E é interessante quando a gente cria esse desejo de buscarmos mais a Deus. Quem olha de fora, talvez até tenha uma percepção errada, e pode até achar que a gente está até fanático. Ô fulano, você vai muito na igreja, fulano, você ora demais, você lê muito a Bíblia, não é? Ô fulano, não, você está exagerando. Mas não é uma questão de exagero, é porque nós entendemos que precisamos estar perto. Para que eu vou me alongar da minha fé? Para que eu vou tirar férias da minha fé? Não tira férias de fé não, irmão. Tira férias da sua fé não. Essa questão aí dessa doença, alarmante, aí, o Covid-19, irmão, muito tem me preocupado. Porque muitas pessoas, por conta desta enfermidade, se alongaram, se distanciaram na fé e se acomodaram com ela. Esses dias mandaram no WhatsApp, achei até interessante, Dizia assim, procura-se aqueles que reclamavam que a igreja foi mandado fechar, no tempo do Covid, e que agora que a igreja abriu, eles ainda não vieram à igreja. Olha que coisa, ainda não vieram. Ah, pastor, poxa, eu até gostei, pastor, de assistir o culto aqui de casa mesmo, pelas lives. Ah, pastor, essas lives são uma bênção. Aí eu levanto meu pé lá no sofá, me acomodo assim com o meu travesseirinho, ligo ali o meu ar-condicionado. Ah, pastor, que bênção, irmão? E é uma bênção as lives mesmo, não é uma bênção? Mas, irmão, eu não posso me alongar de Deus, não. Tenho que vir para a igreja, tenho que congregar, tenho que estar perto de Deus, perto, tá? Bom, então, aquele que se alonga perece, e aquele que se traz ali sobre si a apostasia é destruído. Olha o 28. Mas para mim, você veja que isso é uma coisa pessoal, é intransferível, a decisão ela é sua,
né? Você tem o seu livre-arbítrio, o poder de escolha, poder de decisão. O Asaf, ele fala para ele, olha, mas para mim, a minha conclusão, no meu entendimento, o bom é aproximar-me de quem, irmãos? De Deus. O Asaf falou, olha, eu não sei você que escolha, você que tome aí a sua decisão, mas eu analisei os fatos, eu percorri os ensinamentos bíblicos, e na minha vida o que funcionou, o que é bom, o que é perfeito, o que Deus aprova, é eu me aproximar de Deus. Isso é bom. Se isso é bom, irmão, significa que as outras coisas são más, são ruins. O Asaf falou, olha, para mim, o bom é aproximar-me de Deus. Eu coloquei a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas, eu acho bonito essa palavra, ó, todas, não são algumas, não são parciais, mas todas as tuas obras. Deixa eu falar primeiro essa questão de confiar no Senhor. O Asaf falou, olha, para mim, bom é aproximar-me de Deus, eu pus nele a minha confiança. Ontem me ligou uma irmã, e ela falou assim para mim, pastor, eu estou com medo do Covid. Eu falei, o senhor está com medo também? Eu falei, eu não. Eu falei, eu tomo todos os cuidados, sigo as orientações, mas medo eu não tenho. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem guarda, é Deus quem me protege. Aí ela falou assim, ai pastor, eu não vejo a hora que sai a vacina, porque só assim eu vou ter paz. Eu falei, olha irmã, que bom que saia a vacina mesmo o quanto antes, que as pessoas possam ser vacinadas, primeiramente lá os grupos de risco, depois as pessoas, né, também as pessoas de idade, as pessoas que têm algum problema, e até que chegue a toda a população, que Deus abençoe mesmo que essa vacina saia, mas a minha confiança não pode estar numa vacina, a minha confiança tem que estar em quem, irmãos? Em Deus. Eu já vi gente tomar a vacina da gripe e ficar gripado. Quem já viu? Já viu isso? Eu já vi. Eu nunca tomei, irmão. Um dia tenho até curiosidade para tomar aqui. Nunca tomei na minha vida. Só tomei vacina, acho que quando era criança, irmão. Depois nunca mais tomei. Não sou contra a vacina, não. Pelo contrário, meus filhos, quando nasceram, tomaram todas as vacinas direitinho. Tem aquele trequinho da vacinação, não tem um negocinho da vacinação? Né? Vai lá. Na minha época, irmão, a vacina era na bala. Lembra que o cara tinha uma pistola assim que dava na gente? Né? Depois, vocês dão risada, né? Depois veio o Zé Gotinha. Lembra do Zé Gotinha? Que pingava as gotinhas. Aí já era melhor, né? Já era melhor. A criança não abria, irmão, o médico falava assim, vem cá, filhinho, apertava com a força que a nossa boca, irmão, abria na marra a boca da gente, e enfiava as gotinhas lá dentro, lá, né? Então a vacina é boa, é ótima, mas eu não posso colocar na vacina a minha confiança. A minha confiança tem que estar em Deus, irmão. Irmão, eu acho isso aqui tremendo. O Asaf falou, olha, para mim, o bom é aproximar-me de Deus. Eu pus nele a minha confiança. E agora eu vou anunciar todas as tuas obras. Quem confia em Deus e quem se aproxima de Deus, ele tem muito testemunho para contar, ele tem muita obra para viver, porque ele vai anunciar não apenas algumas das maravilhas de Deus, mas ele vai anunciar todas as suas obras. Ai, mas isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Na hora que eu estava lendo isso aqui hoje, eu falei, Deus, eu quero ser um anunciante das tuas obras. Sabe, eu quero anunciar a cura, eu quero anunciar o perdão, anunciar a salvação, eu quero anunciar o batismo, conversões, eu quero batizar felicidades, sabe, declarar, anunciar felicidades do casamento, declarar bênçãos sem medida, eu quero anunciar todas as boas obras. Se para isso eu tenho que me aproximar de Deus, então eu vou me aproximar.
Se eu tenho que colocar nele a minha confiança, então ela estará nele. Muitos confiam, diz a Bíblia, em carros, em cavalos, outros confiam na sua própria força. Alguns confiam na sua habilidade, alguns confiam na sua ciência, no seu conhecimento, no seu diploma, no seu dinheiro. Irmão, eu quero confiar em Deus, porque tudo nessa vida passa, mas Deus não passa. E as promessas, as palavras que Ele me testificou, aquilo que Ele me deu, é o que permanece para sempre. Então, irmãos, esteja perto de Deus. E não adianta eu falar que estou perto, se na verdade eu sei que não o estou. Porque eu conheço pessoas que dizem com a boca estar perto de Deus, mas na vera mesmo não estão. Foi exatamente o que aconteceu lá com o Pedro. Lucas capítulo 22, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler o 31, que é quando Pedro é avisado, mas para nós mesmo o interessante vai ser o 54, mas deixa eu ler só o 31 para a gente relembrar a história, né? Lucas 22, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás, ele vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé, ela não desfaleça. E tu, ó Pedro, faz o seguinte, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse, ô Senhor, não, para com isso, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, e até onde, irmãos? A morte. Jesus chama o Pedro para uma audiência, fala, Pedro, nós temos que conversar uns assuntos aqui, o negócio é o seguinte, você nem sabe, você não faz ideia, mas Satanás está de olho em você, ele quer te cirandar, te passar na ciranda, te passar na peneira, e eu percebi, Pedro, que tu não está preparado não, cara, se você passasse pelo que o diabo quer que você passa, você ia desfalecer, você ia perder suas forças. Então eu roguei, eu sou teu amigo, e eu roguei, eu intercedi a Deus pela tua vida. Mas ó, eu já te aviso, se converta, Pedro. Você tem que se converter, porque depois que você se converter, você vai conseguir confirmar os seus irmãos. Você vê, o Pedro andava com Jesus, estava fisicamente, geograficamente ao lado de Jesus, mas mesmo estando grudado com Jesus, lá dentro, ele ainda estava o quê, irmãos? Longe. Ele estava perto e no mesmo instante longe. Estava perto geograficamente, longe afetivamente. Será que nós temos que vigiar também, irmãos, para não cair nesse erro de Pedro? Só estar na igreja não é sinônimo de estar perto. Porque pode ser que eu esteja na igreja, mas não esteja nem convertido ainda. Talvez eu estou na igreja, mas eu ainda não me batizei. Eu ainda continuo com alguns hábitos errados, alguns vícios. Pode ser que eu esteja na igreja, mas não esteja salvo. Esteja na igreja, não esteja convertido e querendo a conversão dos meus irmãos, da minha família. E Deus está falando assim, não, realmente eu quero salvar a tua família, eu quero alcançar o teu lar, eu quero visitar a tua casa, mas para isso, o que eu peço que você faça? Que você se converta, Pedro. E o Pedro olhou e falou, não, Senhor, essa história não é comigo não, porque eu estou o quê? Pronto. Eu acho que o pior erro do ser humano, irmãos, é achar que está pronto quando Jesus falou que ele não está.
é ele achar que está perto. Talvez na cabeça de Pedro, ele estava perto, ele jamais faria aquilo. Ele jamais, como aqui no verso 34, Jesus falou que o galo não cantaria até que ele negasse 3 vezes, e você conhece a história, irmão, ele negou ou não negou? Negou, e aí o galo cantou. Você veja, ele achava, às vezes nós achamos que estamos perto na nossa ótica, na nossa maneira de ser. E é interessante que algumas pessoas, elas falam, olha pastor, eu não estou tão perto de Deus como eu gostaria. Aí elas usam aquela expressão assim, ó, mas Deus sabe. E essa expressão, irmãos, muito me preocupa. Quando alguém usa ela, Deus sabe. Não pastor, eu queria estar mais perto, eu não estou, mas Deus sabe. E até comentei esses dias aqui na igreja, que essa expressão, Deus sabe, quem foi que falou? A serpente, lá para Eva. Come aqui, a Eva, não posso, porque Deus falou que eu não posso e tal. A serpente falou, não pode comer, porque Deus sabe, que quando você comer, quer dizer, Deus sabe, Deus entende. Esse Deus sabe, irmãos, muito me preocupa. Porque o Pedro achava estar perto, quando na verdade ele estava longe. E aí no verso 54 é que vem a confirmação de quão longe ele estava. Olha, então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguia-o. Como que o Pedro passou a seguir Jesus? De longe, aí ó, de longe. E você sabe que por conta disso, ele lá no final, diz que ele chorou amargamente, por seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe, eu entendo, irmãos, que é seguir Jesus sem compromisso. Seguir Jesus de longe é seguir Jesus não como ele quer ser seguido, mas é eu encontrar um meio de segui-lo, um meio próprio, um caminho próprio. Mas eu não sou capaz de criar um caminho, porque o caminho já tem nome, Jesus, ele é o caminho. Não há como eu inventar um novo caminho, não há como eu trilhar um caminho próprio, um caminho meu, pessoal, porque esse caminho ele já existe. O que eu tenho que fazer é andar nele, estar disposto a andar nele. Não adianta eu querer seguir Jesus de longe, não adianta eu só querer namorar Jesus. Jesus não quer namoro. Jesus ele quer o quê, irmãos? Casamento, ele quer a aliança, é isso que ele quer. Ele não quer namoro não. Uma vez uma moça me disse, pastor, eu namoro há tanto tempo, todas as vezes que eu falo em casamento, igual um sabonete, ele desliza para lá e para cá, muda de assunto e não quer saber de casar. Aí ela falou, pastor, o que você acha? Eu falei, olha mãe, eu acho que ele não te ama, eu acho que ele só está te cozinhando, eu acho que ele só está, sabe assim, porque para ele isso é muito cômodo, né? Ele vive aí, namora, aí, né, cumpre lá os seus desejos, suas vontades, aí depois cada um vai para a sua casa e não tem compromisso nenhum com você. Eu falei, isso aí não está certo não, isso aí está errado, vocês têm que casar. Não pastor, mas ele não quer casar. Pois é, aí a pessoa encontra 1001 motivos para não casar, para não se corrigir, para não se acertar, porque ele só quer namorar. Tem gente que na igreja parece que ela só quer namorar com Jesus. Quando o pastor fala algo mais sério, né, uma palavra mais direcionada, não, nós vamos aqui servir a Deus, nós vamos aqui fazer para Deus uma obra, nós vamos aqui fazer um batismo, quem não é batizado, olha, vai ter a Santa Ceia, você vai cear com Cristo, você vai tomar o cálice do Senhor, para nunca mais tomar o cálice do inimigo. E ela fala, eu ainda não estou preparado, eu vou deixar para o mês que vem.
E aí o mês que vem, vira o mês que vem, que vira o mês que vem, que vem. E passa o tempo, e aquela pessoa continua seguindo a Jesus como, irmãos? Ó, lá de longe. E aí aquelas maravilhas que nós lemos, aquelas obras que nós lemos, elas ficam impedidas. E não é essa a vontade de Deus. Para terminar, irmãos, Atos dos Apóstolos, 2 livros aí para frente, né? Você está em Lucas, vai passar João, vai chegar em Atos, capítulo 2, lá no verso 39. Eu quero deixar os amigos com uma promessa em relação à família. Hoje é a campanha da família também. Oramos pelas famílias, abençoamos as casas. E eu quero ler para você essa palavra aqui, que lhe traz uma promessa familiar, né? Atos 2:39, porque a promessa, ela vos diz respeito, primeiro, a vós, mas a promessa também diz respeito aos vossos filhos, e a promessa também diz respeito até aqueles que estão o quê, irmãos? Longe. Agora atente-se a esse detalhe: a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, fizer o quê? Chamar. Existe uma promessa de Deus, e essa promessa, ela diz respeito a cada um de nós, você e eu. Ela diz respeito aos nossos respectivos familiares, e essa promessa é até para aquele que hoje está longe. E quantos familiares nossos hoje estão longe, vivendo na idolatria, no ateísmo, vivendo na feitiçaria, vivendo no mundanismo, vivendo em meio a uma vida de podridão espiritual, né? Espiritual, e alguns até fisicamente mesmo, né? Em atos errados. Então essa promessa, olha que lindo, ela diz respeito a vós, ela diz respeito aos vossos filhos, ela diz respeito até aos que estão longe, a todos a quantos Deus chamar. E que essa noite seja uma noite de chamado, que Deus possa pegar a nossa família que está longe e trazê-los para perto, porque perto é o lugar, irmãos, é onde eles devem estar, é onde eles devem permanecer. Perto é o lugar da transformação, perto é o lugar do milagre, e a nossa família virá para perto, para a glória do Senhor. Quem crê nisso, diga amém, Jesus.